Olha aí, pessoal, todo mundo, mercado, grande mídia, gente da política, todo mundo já aceitou que meta fiscal, resultado primário, tudo isso que o governo Lula tem apresentado referente a 2024 é completamente inútil. O mercado, o senhor mercado sempre implacável, já tinha precificado isso desde meados do ano passado. Essa é a grande verdade. Mas o mundo político e mesmo a grande mídia insistiu nessa falcatrua há muito tempo até chegar o agora, quando a coisa realmente ficou insustentável. Eu tenho falado aqui no canal o quanto que a mídia parece ter acordado para a realidade, bem como também alguns indivíduos do mercado financeiro, gente que fez o Helios, Faria Limers, enfim, essa turma toda. E a gente tem aqui, ó, uma análise da CNN Brasil, um especialista lá, o Gabriel Monteiro, que não é aquele Gabriel Monteiro lá, o vereador, sei lá o que é, não. É um cara, um analista aqui, um âncora da CNN que trata de assuntos econômicos, e ele falou o seguinte, que cumprir a meta fiscal não é suficiente para equilibrar as contas públicas. Uau! Quem diria? Tem que ser um especialista mesmo para chegar a essa brilhante conclusão, não é mesmo? Vamos conversar sobre essa obviedade que ele disse aqui então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Eita, engasguei, né? Mas justiça tem que ser feita. Eu não conheço esse cara aqui, o meu xará, Gabriel, por sinal, e antes de acusá-lo de falar obviedades, eu preciso saber se ele já falou coisas diferentes antes. Ou se agora que ele teve oportunidade também para falar na CNN, vai que é isso. É a primeira vez que ele pode tratar do tema. Acabou que essa é a primeira oportunidade, a primeira vez que ele conseguiu ter espaço para abordar esse assunto. Vou dar a ele o benefício da dúvida. Agora, que o que ele disse não passa de uma obviedade, isso é claro, você sabe disso. Se você me acompanha aqui no canal, você tem visto eu falar desse ponto há um ano ou mais. Provavelmente mais do que um ano, inclusive, né? Então, qual que é o problema dessa história? E ele aborda aqui o ponto que ele coloca, né? Ele citou as projeções que o Fernando Haddad falou ali, as projeções que ele fez, né? E tudo mais, só que o grande ponto que ele coloca aqui, que é o maior ponto e é para onde que o mercado olha, no fim das contas, é o montante da dívida, se ela cresce ou se ela diminui. E bater a meta fiscal, ficar dentro da margem de tolerância, não ser responsabilizado por um crime de responsabilidade fiscal, não significa absolutamente nada. Por quê? Porque tem macete para conseguir fazer isso. O governo Lula tem agido dessa forma, o STF quebrou um galho, e aí tem valores de apoio para o Rio Grande do Sul, a questão das queimadas também, uma grana que foi utilizada aí, e isso passou por fora da regra fiscal, não foi contabilizado, então é fácil, muito fácil bater a meta fiscal desse jeito. E eu tenho falado aí desde meados de 2024, né, com clareza, com certeza, de forma evidente, o governo Lula vai bater a meta fiscal de 2024, disso eu nunca tive dúvida. Por quê? Porque o governo Lula vai se valer de subterfúgios jurídicos, de brechas e tudo mais para esconder embaixo do tapete o real problema. E aí ele vai apresentar o número que ele quiser, o dado que ele quiser. A essa altura do campeonato, portanto, o mercado já sabe, já percebeu, isso é gritante mesmo, que meta fiscal, que resultado fiscal apresentado pelo governo não significa absolutamente nada, porque o problema pode estar escondido e no caso brasileiro está escondido. Ah, então o pessoal vai olhar o resultado primário. Também o primário é duvidoso, mas já dá uma boa base e, na verdade, nós vamos ter déficit primário provavelmente na casa de 0,5% do PIB, mesmo com os números favoráveis do governo, que deu uma pedalada boa em alguns gastos aí. A gente tem conversado sobre isso no canal, se valeu de estatais, de fundos, enfim, uma zona completa que está esse negócio aí. Teríamos, então, um déficit primário.
Qual que é o problema nessa história? Ah, mas é um déficit menor do que o de 2023. E a esquerda está falando isso. O PT está falando isso, comemorando. Diminuiu o déficit em relação ao ano anterior. Mas é claro, pô, o déficit do ano anterior foi o quê? 2% do PIB? É insustentável, não tinha como manter isso. Resultado primário, tá? Por causa lá do pagamento dos precatórios e tudo mais. Que o governo poderia ter fatiado e pagado isso em mais prestações, em mais tempo. Mas não, ele enfiou tudo em 2023. Por quê? Por causa da PEC da transição, que permitia ao governo gastar 200 e tantos bilhões de reais, ter isso de déficit primário. E o governo teve perto disso mesmo, 200 e tanto. Mas o STF também já tinha ajudado, falou que os precatórios não passariam pelo cálculo da meta fiscal. O Lula poderia pagar R$ 1 trilhão de precatórios se precisasse, que não ia ter problema. Aí o que ele muito espertamente fez? Enfiou tudo lá no final de 2023 para não ter que incluir isso no orçamento de 2024. Matou toda a questão lá para trás, né? Uma pedalada também, no meu entender. Tem feito isso também para 2023. Só que o grande ponto é a expectativa, de fato. O mercado recebeu do governo, no início do ano passado, a promessa de que veria um equilíbrio fiscal, um 0 a 0. E tudo bem, tem a margem de tolerância, ainda está dentro da regra, uma regra muito permissiva, mas que permite 0,25% do PIB de déficit. Só que o grande ponto é, com esse monte de exceções, isso não faz a menor diferença. É claro que o governo vai se encaixar dentro disso aqui, mas isso já não importa mais porque ninguém precifica isso, né? E houve também uma mudança, isso já tem um tempo, tá? Mas houve a mudança da meta fiscal para 2025, que anteriormente previa um superávit na faixa aí de 30 bilhões de reais. Aliás, mais, né, era 0,5% de superávit. Então estamos falando de 50 a 60 bilhões de reais de superávit primário em 2025 e o governo voltou atrás, diminuiu muito essa projeção. Então, meta fiscal, irrelevante. Isso não vai fazer diferença alguma. O que realmente importa é ter um controle da dívida pública, na verdade, o controle da relação dívida sobre PIB. E isso não tem. Essa relação está disparando, o percentual está em 77%, se eu não me engano, e vai chegar a 80%, talvez este ano ainda, se as coisas continuarem se deteriorando nesse ritmo. E a janela temporal de 12 meses em que nós consideramos a evolução da dívida pública, pelo 5º mês consecutivo, mostrou um aumento de R$ 1 trilhão da dívida. R$ 1 trilhão da dívida, que dá o quê? 15% a mais de dívida a cada 12 meses. Isso é uma insanidade, um salto brutal no montante dessa dívida. Então, tudo bem que o PIB cresceu, isso aí acaba diluindo um pouco esse percentual, mas a coisa já está insustentável. E o mercado olha para isso. Ah não, vamos ter aí um déficit de 10 bilhões só no resultado fiscal, está controlado, está dentro da meta. Quem liga, quem se importa? A dívida está aumentando 1 trilhão, 1 trilhão e 100 a cada 12 meses. Para onde que isso vai? O mercado olha para esse cenário e toma as conclusões corretas, que são: o governo não vai conseguir pagar essa dívida, eu tenho que cobrar um prêmio de risco maior para emprestar dinheiro para esse governo caloteiro, esse governo completamente enrolado. E aí a taxa de juros vai para as alturas, o Tesouro tem que ficar fazendo circuit breaker, porque os juros estão lá nas alturas e a coisa está descambando completamente, é o que a gente tem visto de forma geral. Então, sim, o governo vai apresentar esses dados de forma oficial, ainda é extraoficial, os dados estão sendo compilados, mas vai bater a meta fiscal com tranquilidade, eu não tenho a menor dúvida e nunca tive dúvidas a esse respeito. Mas isso não importa, o mercado vai olhar para isso e vai ignorar. Os olhos estão fixos na evolução da dívida pública, que é algo que o governo não consegue maquiar, o STF não consegue maquiar, é o fim da linha. Vai escondendo todos os gastos do governo, os excessos e tudo mais, o peso do serviço da dívida, dos juros por causa da taxa elevadíssima, esconde isso na primeira camada para olhar a questão da meta fiscal. Esconde isso na segunda camada para calcular o resultado primário, mas não dá para esconder eternamente. Na hora de computar
a dívida nominal, o montante, o total que o Brasil deve em matéria de dívida pública, aí realmente a coisa vem à tona. O mercado olha para isso e diz: não, obrigado, nesse país eu não quero investir. Então o Lula vai vir com a meta fiscal dele, o Haddad vai apresentar, ninguém liga, ninguém se importa, e a grande mídia já está mandando a real nesse sentido aqui. Até a CNN Brasil, meu amigo, olha a doideira. Esse pessoal já bateu o martelo. O governo Lula está perdido em matéria fiscal e não vai conseguir convencer o mercado com esses seus números mais do que fajutos. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.